Boa noite, queridas e queridos amigos, ouvintes do programa Semente Abstrata. Nesta noite de sexta-feira, dia 26 de agosto de 2022, eu sou João Paulo Miranda. Este é o programa Semente Abstrata, diretamente das ondas da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM, São Paulo, Brasil. Gente, hoje nós vamos falar sobre um tema complementar ao que nós falamos na semana passada. Na semana passada nós falamos sobre o terceiro ciclo evolutivo, chamado também de terceira raça-mãe lemuriana, e hoje, como um apêndice, como um complemento ao que nós falamos na semana passada, hoje nós vamos falar sobre a queda de Lúcifer, a queda da quinta hierarquia luciférica na matéria e a sua relação justamente com esse terceiro ciclo, a terceira raça-mãe lemuriana. Gente, já falamos várias vezes aqui no Semente Abstrata que a evolução, seja a evolução cósmica, seja a evolução humana, é regida pela escala setenária, a escala de 7. Na cosmogênese, na evolução cósmica, são 7 sistemas evolutivos, 7 cadeias, 7 rondas planetárias, e na antropogênese, que trata da origem do ser humano, da origem de nós, hierarquia humana e hierarquia jiva, o desenvolvimento se dá também em 7 ciclos, chamado de 7 raças-mães. A terceira raça-mãe lemuriana, a raça lemuriana foi a terceira raça-mãe dentro de um ciclo de 7. Atualmente, gente, nós estamos na quinta etapa, na quinta raça-mãe, chamada de Ariana, ou Ario-Semita. A imediatamente anterior à nossa foi a Atlante, depois, como quarta, a terceira foi a Lemuriana, e as anteriores foram Hiperbórea e Adâmica, respectivamente, a segunda e a primeira. E as raças-mães futuras, a sexta e a sétima, são chamadas, na sabedoria das idades, de Bimânica a sexta e Atabimânica a sétima. Isso, pessoal, dentro do âmbito da origem humana, da origem da nossa hierarquia humana em formação, antropogênese. No âmbito da cosmogênese, são 7, como eu disse, 7 sistemas evolutivos, 7 cadeias rondas planetárias. E atualmente, dentro do contexto da cosmogênese, nós estamos numa quarta etapa, numa quarta ronda planetária, de um quarto sistema evolutivo. O primeiro regido por Saturno, passado, o segundo Sol, passado, o terceiro Lua, passado, e o atual, o sistema Terra, também conhecido ocultamente como Marte, representa, portanto, a quarta etapa evolutiva dentro do contexto da cosmogênese, dentro desse contexto universal, cósmico. Como a evolução é regida pelos 7, existem, portanto, 3 sistemas de evolução, 3 rondas planetárias para o futuro. A quinta regida por Vênus, a sexta regida por Mercúrio e a sétima regida por Júpiter, fechando assim esse grande ciclo evolutivo, também chamado na teosofia de Manvantara ou Manvantara. Pois bem, pessoal, dissemos na semana passada que a evolução humana, em meados da terceira raça-mãe lemuriana, travou. Não ia para frente nem para trás. Primeiro, até aquele momento tinha se desenvolvido de uma forma muito lenta, e até que chegou um momento que o projeto humano travou. Nós éramos aquelas formas grotescas, muito primitivas, muito rudimentares. O que acontece é que as hierarquias que estavam trabalhando, trabalhando o projeto humano naquele momento, trabalhando Jiva,
Eram as hierarquias que são chamadas de Asuras, Agnisvatas e Barishads, são nomes em sânscrito. Essas hierarquias não estavam dando conta. O chefe, podemos dizer, a consciência chefe, a hierarquia que representa a grande consciência que comanda o quarto sistema de evolução. Lembra que nós estamos no sistema Terra-Marte? Essa consciência, essa hierarquia chamada de Atlas Bell, não estava dando conta do projeto humano. O Eterno, a lei maior que a tudo e a todos rege, vai buscar no futuro, vai buscar na quinta ronda planetária, no quinto sistema de evolução, a solução para o desenvolvimento, para o aprestamento e desenvolvimento do projeto humano. Então, o Eterno determina que a quinta hierarquia do quinto sistema Vênus, futuro, descesse a matéria no quarto sistema de evolução, no âmbito da terceira raça-mãe lemuriana, para desenvolver o projeto humano que estava estagnado. Ocorre que a quinta hierarquia, representada pelo, nós chamamos o chefe da hierarquia, o planetário da ronda, o quinto planetário, chamado de Lúcifer, Luciferus, cuja etimologia significa o Senhor da Luz, o portador da luz. A quinta hierarquia, portanto, comandada por Lúcifer. Lúcifer sonega essa ordem do próprio Eterno. Claro que isso, pessoal, eu estou falando aqui de uma forma um pouco metafórica, até um pouco romantizada, mas é a forma que nós encontramos, entendeu, de transmitir a ideia desse grandioso fato que nos deu origem, na verdade, né? Eu vou chegar lá daqui a alguns minutos, mas nos deu origem. Propiciou que a humanidade, que nós humanos, tenhamos conquistado esse estágio de evolução que nós possuímos agora, certo? Pois bem, o quinto planetário, representando um terço da hierarquia luciférica, sonega a ordem do Eterno, né, e diz: não vou descer, não vou entrar nesse projeto. Né? Vocês imaginam uma altíssima consciência, uma altíssima hierarquia tendo de descer a matéria, né, e encarnar, né, dentro daquelas formas grotescas, rudimentares, primitivas, que era o humano lemuriano da época. Esse fato, pessoal, é conhecido como a rebelião de Lúcifer. No Oriente é conhecido como a Tarakamai, a Guerra dos Céus. E nas tradições judaicas, nas tradições hebraicas, bíblicas, cristãs também, é conhecido como a queda dos anjos, a queda de Lúcifer. Queda porque, embora tenha havido a ordem, e um terço da hierarquia luciférica tenha decidido, né, não obedecer à ordem do Eterno, foi obrigado o Eterno a buscar a solução no sexto planetário, no planetário da ronda da sexta cadeia, do sexto sistema evolutivo, regido por Mercúrio, cujo chefe, entre aspas, o planetário da ronda, conhecido como Miguel ou Micael. Micael, que em hebraico significa quem como Deus. Então, diante da recusa de um terço da quinta hierarquia em descer a matéria, o Eterno determinou que o sexto Senhor, né, obrigasse o quinto a descer. E assim o fez. Micael, que significa quem como Deus,
com a sua espada flamejante, precipita, portanto, 1/3 da hierarquia luciférica, 1/3 da hierarquia venusiana na matéria. 1/3 da hierarquia revoltada. A hierarquia luciférica cai, 1/3 da hierarquia luciférica cai revoltada e inconsciente. Esse fato, inclusive, pessoal, é muito característica o simbolismo da perda da esmeralda da fronte, do quinto senhor, do quinto planetário de Lúcifer. A perda da esmeralda na sua fronte significa a perda da sua consciência. Então, 1/3 da hierarquia luciférica cai revoltosa, rebelada e também inconsciente. A hierarquia luciférica deixa de ter a sua plena consciência. Inclusive por isso que a tradição diz que, no caso, né, Lúcifer é aquele que vê a realidade distorcida, não é? E que tenta distorcer a realidade da evolução humana. Porque a partir desse momento, gente, esse 1/3 da hierarquia luciférica rebelada passou a fazer papel do quê? De oposição à evolução, papel de adversário. Aí vem o próprio termo, né, Satanás, por exemplo, que vem do hebraico, que significa o adversário. Diabo vem do grego diabolos, que significa o opositor. Então, esses fatos que determinaram, entendeu? Esse contexto da polarização, né, entre bem e mal. Lembrando que a quinta hierarquia parte, né, 1/3 da quinta hierarquia caiu rebelada, mas a sexta hierarquia também veio. Né? A sexta hierarquia micaelina também veio. Também passou a participar do contexto evolutivo. Então lembram que o quarto planetário Atlas Bell não deu conta, né, do projeto humano e desceram a quinta hierarquia rebelada, né, 1/3 da quinta hierarquia rebelada e a sexta hierarquia micaelina desceu consciente. Né? Aí, claro que as hostes, a hierarquia de Micael passou a comandar a evolução. Passou a comandar a evolução da quarta cadeia do quarto sistema planetário Terra. O sexto senhor Mercúrio. O sexto senhor Micael. Gente, eu vou fazer uma breve pausa para passar um recado importante para vocês. No próximo dia 10 de setembro de 2022, um sábado, das 19 às 22 horas, eu farei uma palestra muito interessante. Vai ser uma palestra gratuita. Eu tenho o prazer, a satisfação de convidar todos vocês. O tema da palestra vai ser o universo mágico e iniciático de Walt Disney. Eu vou trazer a análise de alguns filmes de Walt Disney, né, dos filmes antigos. Vou deixar aqui como surpresa, não vou dizer quais que vão ser analisados, tá? À luz dos simbolismos iniciáticos, que são muito ricos na obra de Walt Disney, e especialmente nesse programa, nessa palestra que eu vou proferir no próximo dia 10 de setembro. Vai ser uma palestra, como eu disse, gratuita, no espaço Consciência Cósmica. A Consciência Cósmica fica na Rua Alberto de Oliveira, número 72, na Bela Vista, nas proximidades da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio e da Estação Brigadeiro do metrô, bem pertinho da Avenida Paulista. O acesso é super fácil. Pessoal, as vagas são limitadas. Então, faça a sua inscrição desde já pelo WhatsApp no número 11 967 49 3970. 11 96749 3970. Repetindo,
11 96749 3970. Espero por vocês lá, e essa vai ser a primeira de várias atividades que nós vamos desenvolver lá na Consciência Cósmica, dentre palestras, cursos, workshops, etc. Então fiquem atentos, porque essa vai ser a primeira e logo nós vamos trazer aí as próximas atividades, tá bom, pessoal? Prosseguindo então, temos 10 minutos de programa para continuar falando sobre a queda de Lúcifer, a queda da quinta hierarquia no âmbito da terceira raça-mãe lemuriana. Gente, é importante frisar que, como eu disse, 1/3 da hierarquia luciférica caiu rebelada. Dentro do contexto de consciência das hierarquias angélicas, segue o padrão numérico. Lembrando que, como diz o professor Henrique José de Souza, fundador da eubiose, como ele nos ensina, nos sons, nos números e nas cores estão presentes todos os mistérios da evolução e da manifestação. Então vejam, o padrão numérico cabalístico da consciência das hierarquias é o padrão 1000. Então, se caiu 1/3 da hierarquia luciférica rebelado, esse padrão representa 333 andrógenos, porque a hierarquia luciférica angélica é andrógena. Só que quando cai na matéria, lembrando que o ser humano ainda não era hermafrodita, ainda não existia, os sexos ainda não tinham sido separados, mas a queda da quinta hierarquia significou, dentre outras coisas, a polarização entre os sexos, masculino e feminino. Então essa polarização gerou o 666, 333 padrões masculinos e 333 padrões femininos, rebelados, inconscientes. Os masculinos chamados de samaélicos e os femininos chamados de lilithianos. E aí, portanto, vem o 666 como número da besta, estando presente ali no Apocalipse de São João e também em outras literaturas iniciáticas e sagradas. Mas vejam que, ao mesmo tempo, 666 representa a hierarquia, a quinta hierarquia luciférica venusiana não caída, consciente. Então existe o 666 como sombra e existe o 666 como luz dentro do contexto da polaridade. Então é incorreto dizer que 666 é um número nefasto, é um número negativo. Como tudo, existe um jogo de polaridade. Existe o lado bestial do 666, como eu disse, e existe o lado luminoso do 666. Da mesma forma, pessoal, vejam que interessante. O padrão, como eu falei, o padrão consciencial numérico das hierarquias é 1000, mas o padrão evolutivo é conhecido como 777, o padrão humano evolutivo, 777. Esse padrão numérico, tá, representa o 666 da hierarquia de Lúcifer caído como sombra, tá? E 111 como luz, que caíram, mas não fizeram oposição à lei. 111 padrões da hierarquia luciférica que desceram na matéria, mas obedeceram, podemos dizer assim, a ordem do Eterno. Essa hierarquia, esses 111, essas 111 consciências são chamadas da hierarquia dos Kumaras. E foi essa hierarquia, pessoal, que proporcionou esse grande desenvolvimento do projeto humano. Lembra que nós éramos formas grotescas, rudimentares. Essa mudança do projeto humano foi possibilitada através do quê? Através da genética. Então, houve a polarização dos sexos, né? Então, o ser humano lemuriano foi
separado em aspecto masculino e aspecto feminino. Aspecto masculino Marte, aspecto feminino Vênus. Aí a reprodução passou a ser sexuada, certo? Lembra que até então era uma produção assexuada, quando o ser humano era hermafrodita. Os Kumaras nos legaram a mente, que é o estado de consciência e o veículo que nos difere dos animais. Lembra que até então o ser humano lemuriano ele possuía uma alma coletiva, ele possuía um corpo astral, ele não possuía um corpo mental. Com a mente, o ser humano ganha uma mente 0 quilômetro, que o diferencia. Então passa a existir o princípio da egoidade, da individualidade, do eu sou, eu me reconheço, que em sânscrito se chama Ahankara. E também, pessoal, o livre-arbítrio. O ser humano passa a ter o quê? O seu poder de escolha. Dentro do jogo da polaridade. Lembram que aí, essa hierarquia luciférica chamada, né, da quinta hierarquia de Kumaras, mas a corte, a hierarquia do sexto senhor, Micael, que veio consciente trabalhar o projeto humano, representando também, vejam, a sexta hierarquia, representando o padrão, dentro do padrão 1666, como luz, já que é a sexta hierarquia. Tá? Essa hierarquia que veio trabalhar, ajudar também o desenvolvimento do projeto humano, é chamada de Makara. Então a quinta hierarquia kumárica e a sexta hierarquia macárica, os Makaras, vieram trabalhar e possibilitaram aí o desenvolvimento do projeto humano. A nossa aparência foi mudada. Né? Essa aparência que nós temos, pessoal, ela é uma aparência venusiana. Né? Então nós somos muito parecidos com os andrógenos, somos muito parecidos com os anjos, com a hierarquia luciférica, com a hierarquia venusiana. Mudou todo o projeto, mudou todo o padrão humano. A aparência física, a nossa fisiologia também, mudou toda a nossa fisiologia. A nossa consciência foi transferida do sistema neurovegetativo para o sistema cérebro-espinhal. Tá? Lembram que os lemurianos, os primitivos, eram cíclopes, possuíam um olho, né, apenas um olho no meio da testa, projetado para fora. Esse olho foi introjetado, né, passou a ser a glândula pineal, ou o terceiro olho, e conforme os milênios foram passando, claro que esse projeto ele não aconteceu da noite para o dia, foram milhões de anos de trabalho até chegar ao ser humano da forma como nós conhecemos. Tá? Então, o terceiro, a glândula pineal, né, aquele olho foi introjetado como glândula pineal e se projetaram, portanto, nossos dois olhos. 2 olhos, 2 narinas, 2 ouvidos e a boca, representando aí a próprio setenário na face humana. Lembrando, olha que interessante, que o olho esquerdo é regido por Vênus, portanto a quinta hierarquia, e o olho direito é regido pela sexta hierarquia, representando Mercúrio, Vênus e Mercúrio. Com o livre-arbítrio, pessoal, com o ser humano tendo o seu poder de escolha, isso passou a representar o quê? Entrando no jogo a lei da causa e efeito, que nada mais representa do que a própria lei do karma. A lei da causa e efeito, o karma entra no jogo. Então, a partir desse momento, que representa simbolicamente a própria expulsão do paraíso. Porque até então não existia karma, porque nós éramos tutelados pelas hierarquias. Não existia karma, mas ao mesmo tempo não existia evolução. Tá? Como eu falei,
né, esse jogo de polaridade também se fez necessário, né, um terço da hierarquia luciférica polarizada representando o mal, representando a face da destruição, e a hierarquia cumárica e a hierarquia de Micael, os Macaras, representando a luz, representando a construção, representando a evolução. Gente, a evolução só ocorre dentro do contraste. Então, o ser humano passa a ter, né, a possibilidade de adquirir a sua consciência através do contraste, escolhendo entre o bem, o bom e o belo, a evolução e a construção, ou as sombras, a destruição e a involução. Certo, pessoal? Então, hoje era isso que eu tinha para passar. Na semana que vem estaremos de volta com mais um programa Semente Abstrata. Agradeço mais uma vez pelo carinho e pela audiência de vocês. Um grande abraço e uma excelente semana.